Falando de política agora, o Cidadania deve dar um passo decisivo em junho rumo à formação de uma federação com o PSB. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. E sobre as recentes federações, sobre o cenário político, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã o ex-presidente do Cidadania, Roberto Freire, a quem nós já agradecemos. Muito obrigado por atender aqui ao jornalismo da Jovem Pan, senhor Roberto Freire, bem-vindo. Bem-vindo, você já. Muito obrigado, prazer em estar conversando aí com vocês e a sociedade brasileira. Eu queria ouvi-lo sobre essa possibilidade de federação com o PSB. Em que pé está isso, à medida em que o partido tem uma federação, é federado ao PSDB, e a informação que eu tinha é que legalmente isso só poderia ser desfeito no ano que vem. Como é que está isso, senador? Olha, você definiu bem. Qualquer federação, ela tem, do ponto de vista legal, de durar uma legislatura. Nós, quando fizemos a federação com o PSDB, ela tem um fim determinado em 26, na data que foi realizada lá em 2022. Portanto, vai continuar, do ponto de vista formal e do direito, a relação da Federação Cidadania-PSDB. Mas há já essa decisão, inclusive do partido, de acabar com a federação do PSDB, já foi comunicado, inclusive, ao próprio partido parceiro, e essa hipótese com o PSB é aventada e parece que caminha, embora esteja marcado um Congresso Nacional, onde haverá discussão sobre o futuro do Cidadania. Eu estou afastado da direção e não tenho participado dos debates, até porque eu sou muito mais preocupado em seguir o rumo que o Cidadania vinha e que teve papel importante, inclusive em 22, quando articulou a candidatura da Simone Tebet, até porque a nossa posição é uma posição de centro-esquerda que, evidentemente, já de há muito, não é de agora, tenta fazer um ajornamento da esquerda brasileira, vindo desde o PCB, quando mudamos para a PPS, e a ideia de superar essa tóxica polarização que o Brasil tem entre lulopetista e bolsonarista. Isso, evidentemente, tem se representado um atraso para o Brasil. E o Cidadania trabalhava no sentido de juntar forças democráticas que viriam da centro-direita até a esquerda, que, como nós nos definimos, democrata e iluminista, para tentar exatamente fazer com que o Brasil voltasse a ser uma sociedade pluralista que ela é, mas sem esses contornos, evidentemente, absurdos de imaginar que nós só temos essa disjuntiva. Ou é bolsonarista ou é lulista. Isso, evidentemente, é de uma pobreza intelectual, é de um atraso político que nós precisamos superar. E essa continua sendo uma posição que eu achava que o Cidadania, para ser até digno do seu fio histórico do velho PCB, pudesse estar concretizando ou, pelo menos, tentando articular no Brasil. Então, nesse sentido, o senhor acredita que essa tendência de federações e uniões é um movimento inevitável para 2026? Sem dúvida, até porque tem dois aspectos. O primeiro dele é de sobrevivência. Você tem um quadro que, a partir de uma reforma política que pouco se fala, mas foi uma grande reforma, que é a cláusula de desempenho. Quando você definiu cláusula de desempenho, você colocou um cenário futuro de redução partidária. Nós tínhamos uma centena de partidos que, evidentemente, colocava uma democracia disfuncional. Isso, o Congresso era de tremenda dificuldade articular junto ao Executivo, então nós temos uma série de problemas em função disso. Mas, de algum tempo para cá, desde essa reforma, a gente vem reduzindo o número de partidos. E uma forma concreta de enfrentar esse processo,
que é objetivo, a cláusula de barreira reduz o número, os partidos começam, mesmo antes de serem barrados pela cláusula de desempenho, resolvem fazer as federações, que foi um mecanismo que ajuda nesse processo. Nós estamos vendo que não é apenas sobrevivência, é um processo que aí é esse segundo aspecto, é de maior participação, maior efetividade na ação e maior presença na cena política nacional. Por quê? Porque você está vendo o PP, que é um grande partido, com a União Brasil, e formaram uma federação recentemente. Não são só os pequenos, não são só aqueles que estão buscando a sobrevivência. Não, é também aquele que quer aumentar a sua presença, a sua efetiva integração e participação no processo político com muito mais força. Então, essa é uma tendência natural. Agora, o que é necessário é que você crie com certa concepção política mais ou menos comum. Não é juntar o que não pode ser juntado do ponto de vista da política, do que propõe por país, a sua visão de mundo. Você, por exemplo, se isso não valesse a pena, você poderia ter até no apoio à criminosa invasão russa da Ucrânia, você podia juntar bolsonarista e lulopetista, porque Lula e Bolsonaro apoiam Putin. Mas não é isso. Aqui internamente isso seria impossível, improvável. Apesar de algumas semelhanças nas suas reações, são, evidentemente, forças antagônicas. Então, não é possível uma federação. Eu digo muito isso, estou preocupado, porque eu vejo que o nosso papel, o papel do Cidadania, eu ainda sou filiado, apesar de não estar participando muito efetivamente, mas eu sou daqueles que acham que o papel do Cidadania era de construir uma alternativa democrática, uma concertação de forças democráticas. Não é que os outros não são, mas é chamando democrática, por quê? Porque você precisa dizer que eu votei em Lula no segundo turno para defender a democracia, mas Lula hoje é um adepto e apoiador de ditaduras. Isso é uma contradição. É evidente que nós não podemos continuar com isso. Acho que, inclusive, a Cidadania tem que ter esse papel. E vejo, até com muito bons olhos, mesmo que a Cidadania não queira, eu vou me integrar nisso, eu pessoalmente vou, em relação a uma possibilidade de consolidar a candidatura do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque eu acho que ele consegue reunir forças que parecem e pretendem e têm espaço concreto na sociedade brasileira superar essa polarização. Perfeito. Roberto Freire, ex-presidente do Cidadania, conversando com o ouvinte aqui do Jornal da Manhã. Muito obrigado pela gentileza. Um bom dia ao senhor. Bom dia a vocês.